Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha suavemente sobre a pequena cidade de Richmond, na Virgínia, projetando longas sombras nas ruas ainda movimentadas por alguns transeuntes apressados. Na esquina da Quinta Avenida, a delegacia de polícia municipal se erguia como um prédio austero e frio. Suas paredes de tijolos vermelhos e janelas gradeadas inspirando tanto respeito quanto intimidação. Lá dentro, o ar estava carregado de tensão e o cheiro de café derramado e papel úmido pairava no ar. Marcus Johnson, um homem negro de 32 anos, entrou calmamente no saguão, vestindo uma camisa azul impecável e um casaco leve. Seu olhar era determinado, porém sereno. Homem íntegro, filho de um professor e uma enfermeira, Marcus aprenderá desde a infância o valor da dignidade e da paciência diante da injustiça. Atrás do balcão, o policial Richard Conway, um homem branco de ombros largos na casa dos 40 anos e olhar severo, observava Marcus com desconfiança. Conway não gostava de ver homens como Marcus circulando por sua delegacia como se tivessem direito a tratamento igualitário. Ele era conhecido por sua arrogância, seus comentários sarcásticos e sua tendência a impor sua vontade pela força. Assim que Marcus cruzou a soleira, Conway ergueu uma sobrancelha, um sorriso frio brincando em seus lábios. "O que você está fazendo aqui, Johnson?" perguntou ele, com a voz carregada de condescendência. Marcus respondeu calmamente: "Vim esclarecer um mal-entendido administrativo, policial. Não fiz nada de errado." Mas Conway não lhe deu ouvidos. Em sua mente, Marcus representava tudo o que ele desprezava, o respeito que se recusava a conceder, a dignidade que ninguém conseguia lhe impor. Deu um passo em sua direção, sua figura imponente parecendo preencher todo o salão, e murmurou: "Veremos se você respeita a autoridade aqui." O ar estava pesado. Os outros policiais, alguns acostumados com a arrogância de Conway, outros simplesmente surpresos com sua violência repentina, recuaram instintivamente. Marcus pressentiu a ameaça, mas sua compostura permaneceu inabalável. Ele sabia que ceder ao medo seria fazer o jogo de Conway, e se recusou a fazê-lo. Naquele exato momento, sem motivo aparente, Conway ergueu a mão e atingiu Marcus no ombro, um gesto violento e gratuito. O som ecoou pelo saguão silencioso. Várias testemunhas presentes, funcionários e visitantes, pararam o que estavam fazendo e se viraram para a cena. Um murmúrio percorreu a sala, uma mistura de indignação e surpresa. Marcus, um pouco cambaleante, mas ainda digno, deu alguns passos para trás e sussurrou: "Por que você está fazendo isso? Eu não fiz nada." O sorriso cruel de Conway se alargou, satisfeito com a superioridade que sentia. Ele achava que havia incutido medo, mas não sabia que cada movimento estava sendo gravado pelas câmeras de segurança. Naquele dia, o confronto entre arrogância e dignidade tinha acabado de começar. E ninguém na delegacia podia imaginar o quanto aquele desentendimento mudaria a vida de todos. Marcus Johnson empurrou a porta da delegacia e imediatamente sentiu o frescor artificial do ar-condicionado. O amplo e austero saguão era iluminado por luzes fluorescentes pálidas que acentuavam as linhas retas das paredes brancas. Algumas pessoas aguardavam atrás do balcão, algumas impacientes, outras absortas em pensamentos. Marcus caminhou calmamente para a frente, ajeitando a camisa. Sabia que cada movimento seu seria observado, analisado. Seu coração acelerou um pouco, não de medo, mas da antecipação do confronto que parecia inevitável. Ele já ouvirá falar do policial Conway, um agente de temperamento explosivo, frequentemente acusado de abuso de poder. Mas Marcus não podia se dar ao luxo de fugir da injustiça. Atrás do balcão, Conway ergueu o olhar. Seus olhos frios fixaram-se em Marcus, uma mistura de desprezo e desafio em seu olhar. "Você de novo?" rosnou ele, sua voz ecoando pelo corredor como um aviso. Marcus respondeu calmamente: "Estou aqui para esclarecer um mal-entendido administrativo, policial Conway. Nada mais." Conway zombou com uma voz seca e fria. "Sabe, aqui todos têm que respeitar a autoridade. E você, não sei se entende isso." Deu um passo em direção a Marcus, impondo sua presença. O salão pareceu encolher sob seus pés. Os outros policiais presentes observavam a cena com visível desconforto. Alguns evitavam o olhar de Conway, outros cerravam os dentes, cientes de que a situação poderia se agravar rapidamente. Marcus permaneceu ereto, o queixo ligeiramente levantado, os olhos calmos, porém determinados. Ele sabia que ceder à intimidação seria a primeira vitória de Conway. "Vim aqui para cooperar, policial. Não estou procurando por conflito." Mas Conway, sentindo seu ego ferido, não deu ouvidos.
Ele avançou abruptamente e tentou empurrar Marcus contra o balcão. O impacto foi leve, mas suficiente para fazer Marcus estremecer. Cuidado, Johnson! Murmurou Conway ameaçadoramente. Naquele instante, várias testemunhas trocaram olhares preocupados. Até mesmo alguns colegas de Conway pareceram desconfortáveis. Marcus respirou fundo, recuperando a compostura. Ele sabia que uma reação impulsiva poderia piorar a situação. Por favor, parem. Estou aqui para resolver o problema, não para causar problemas. Conway, frustrado com aquela aparente calma, franziu a testa. Não era o tipo de submissão que ele estava acostumado a ver. Seu orgulho estava ferido, e sua arrogância não lhe permitia aceitar a recusa de Marcus em ceder. O cenário estava montado, 2 homens, 2 mundos prontos para se confrontarem, e uma delegacia de polícia testemunhando em silêncio esse duelo entre intimidação e dignidade. Marcus sabia que aquele dia exigiria toda a sua coragem, mas estava determinado a não deixar que a arrogância de Conway definisse seu destino. O ar no corredor de repente pareceu mais pesado, denso com a crescente tensão entre Marcus e Conway. Cada passo de Conway ecoava no piso de azulejos como um aviso. Os outros policiais desviaram o olhar, alguns visivelmente desconfortáveis, enquanto os visitantes sentados nos bancos pareciam prender a respiração. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e fazer o que quiser? Conway disparou com os punhos cerrados. As veias do seu pescoço pulsavam com a excitação do confronto. Marcus, com as mãos calmamente ao lado do corpo, respondeu com voz firme porém controlada. Vim aqui para resolver uma questão administrativa policial. Não fiz nada de errado e não estou procurando confusão. Conway zombou com um som seco e cruel. Ah, você acha que sua polidez vai me proteger? Aqui, quem decide sou eu. Deu um passo em direção a Marcus, tentando intimidá-lo com sua estatura imponente. Marcus recuou um pouco, o suficiente para manter a distância. Seu olhar não demonstrava medo. Não quero confusão. Só quero que isso seja resolvido da maneira correta. Mas Conway não deu ouvidos. Com um movimento brusco, empurrou Marcus contra o balcão. O impacto fez com que alguns papéis se espalhassem pelo chão e assustou os presentes. Marcus permaneceu de pé apesar da violência, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade contida. Ele não se deixaria levar por uma arrogância gratuita. Você acha que pode me desafiar? Cuspiu Conway, erguendo um dedo ameaçadoramente. Marcus deu um passo para trás, mantendo a calma, mas sua voz soou firme. Não estou te desafiando, policial. Estou apenas pedindo para ser tratado com respeito. Não é pedir demais. Nesse instante, a policial Lisa Thompson, colega de Conway conhecida por sua imparcialidade, interveio. Richard, pare com isso. É desnecessário. Ele não fez nada. Conway se virou para ela irritado, sua arrogância rejeitando qualquer crítica. Não se meta nisso, Lisa. Você não entende a situação. Marcus observou a cena, ciente de que cada movimento poderia desencadear uma escalada. Respirou fundo e continuou calmamente. Se continuarmos assim, vamos criar um problema que poderá afetar a todos nós. Não quero constrangê-lo, policial, mas não ficarei parado diante da violência. Todo o salão parecia estar em suspense, atento a cada movimento deles. Cada testemunha sentia o arrepio da injustiça, mas também a força silenciosa de Marcus. Conway, frustrado com essa calma inesperada, elevou a voz e deu um passo mais agressivo. Vocês vão aprender o que significa me desrespeitar. Este foi o ponto de virada. A arrogância e a violência de Conway estavam prestes a explodir. Marcus sabia que o resultado desse confronto dependeria de sua paciência e compostura. O saguão da delegacia estava agora carregado de uma tensão quase palpável. Todas as testemunhas prenderam a respiração enquanto Conway avançava ameaçadoramente em direção a Marcus. Seus punhos estavam cerrados, seu maxilar tenso e seus olhos ardiam de raiva incontrolável. Você acha que sua polidez vai me impressionar? Rosnou ele, a voz ecoando pelas paredes brancas. Marcus permaneceu imóvel, sem se abalar. Sua compostura pareceu quase provocativa para Conway, que não estava acostumado a encontrar alguém que se recusasse a ceder à sua intimidação. Enquanto Marcus tentava manter o controle da situação com palavras, Conway perdeu completamente a cabeça. Com um gesto brutal, atingiu Marcus no ombro, um golpe limpo e deliberado. O impacto fez Marcus cambalear para trás, e um murmúrio de indignação percorreu a sala. Papéis caíram no chão, alguns se espalhando sobre os sapatos dos visitantes e policiais presentes. Por que você está fazendo isso? Perguntou Marcus com a voz calma, mas carregada de reprovação. Eu não fiz nada. Estou aqui para cooperar. Conway deu uma risada seca e cruel com desdém. Essa é a lição, Johnson. Aqui, quem decide sou eu.
Ele ergueu o punho uma segunda vez, pronto para golpear, quando a policial Lisa Thompson se colocou entre eles. Chega, Richard, disse ela com autoridade. Isso não é necessário. Ele não fez nada. Pare imediatamente. Conway a encarou com raiva, irritado por alguém ousar desafiar sua autoridade. Mas a simples visão de Marcus, ereto e digno apesar da violência, provocou uma reação inesperada no saguão. Os visitantes que até então haviam permanecido em silêncio, trocaram olhares chocados. Alguns funcionários cochicharam entre si, expressando sua desaprovação pelo comportamento de Conway. Marcus, embora ligeiramente desequilibrado pelo golpe, permaneceu imóvel. Respirou fundo e disse em tom firme: não estou desafiando você, policial. Mas esse comportamento é injusto. Você não pode tratar alguém assim. O contraste entre a arrogância furiosa de Conway e a dignidade calma de Marcus parecia quase irreal. Conway, dominado pela raiva, ergueu o punho novamente, mas desta vez percebeu que seu gesto não surtia o efeito desejado. Marcus não recuou e não demonstrou medo. A situação chegou a um ponto crítico. As câmeras de segurança registravam cada movimento, cada expressão. Os murmúrios no saguão se transformaram em consternação aberta. Conway sentiu o controle escapar de suas mãos, mas seu orgulho se recusou a ceder. O choque não foi apenas físico, foi uma afronta à sua autoridade, e ele não estava preparado para ser desafiado. Marcus, no entanto, sabia que a paciência e a compostura eram seus aliados mais poderosos. Ele esperou calmamente, pronto para enfrentar qualquer escalada, confiante de que a justiça e o bom senso prevaleceriam no final. O saguão da delegacia ainda vibrava com a tensão do golpe final de Conway. O ar parecia pesado, denso com a indignação silenciosa dos funcionários e visitantes presentes. Alguns murmuravam entre si, outros trocavam olhares alarmados, incapazes de acreditar que um policial pudesse agir com tamanha brutalidade sem motivo. Você viu isso? Murmurou um visitante em voz baixa, lançando um olhar de desaprovação para Conway. É um absurdo. A policial Lisa Thompson, ainda perto de Marcus, franziu a testa e disse com firmeza: Richard, já chega. Você não pode tratar alguém assim. Não é sua função. Conway grunhiu, sua arrogância ferida por esses comentários. Ele estava acostumado a que seus colegas desviassem o olhar ou concordassem com ele, e essa recusa em se submeter à sua autoridade o frustrava profundamente. Não se meta nisso, Lisa. Você não sabe o que é manter a ordem por aqui. Mas o efeito de Marcus em todo o salão começava a ser sentido. Os espectadores antes passivos agora se sentiam encorajados pela calma e dignidade do homem negro que havia sido agredido sem motivo. Vários colegas de Conway trocaram olhares. Alguns balançaram a cabeça em desaprovação, enquanto outros, mais cautelosos, permaneceram em silêncio, mas visivelmente desconfortáveis. Marcus, ainda de pé com um olhar direto e calmo, deu um passo à frente e disse em voz firme porém controlada: Você está perdendo o controle, policial Conway. Sua responsabilidade é proteger, não agredir pessoas. O que você está fazendo aqui é injusto e inaceitável. Essa simples lembrança de responsabilidade causou um murmúrio no saguão. Os visitantes e funcionários presentes começaram a expressar abertamente seu descontentamento. Alguns discretamente pegaram seus telefones para relatar a situação, enquanto outros tentavam acalmar Conway. A tensão aumentou quando o capitão David Reynolds, superior direto de Conway, entrou repentinamente no salão. Seu olhar perspicaz recaiu imediatamente sobre a cena. Ele já ouvirá falar da arrogância de Conway, mas o que presenciara superava suas piores expectativas. Richard, pare imediatamente, ordenou Reynolds, sua voz ecoando pelo salão. Conway hesitou, surpreso com a rapidez da intervenção de seu superior. Marcus não se moveu, sua calma contrastando fortemente com a excitação e a raiva de Conway. Pela primeira vez, a arrogância de Conway começou a ruir. Ele percebeu que seu comportamento não era mais tolerado e que as testemunhas ao seu redor não o apoiariam. Toda a delegacia parecia estar se voltando contra ele, enquanto Marcus permanecia a figura inabalável de dignidade e coragem. O salão, testemunha dessa injustiça, tornou-se então o cenário de uma sutil, porém poderosa, inversão de poder. A arrogância descontrolada de Conway versus a força silenciosa e implacável de Marcus. O saguão da delegacia estava eletrizante. A chegada do capitão David Reynolds mudou instantaneamente a dinâmica do ambiente. Homem respeitado por sua integridade e rigor, Reynolds era conhecido por defender a justiça e jamais tolerar abusos. Richard Conway, dê um passo para trás imediatamente e me explique o que está acontecendo aqui, ordenou Reynolds com voz firme e autoritária. Conway, surpreso, enrijeceu.
Sua arrogância habitual pareceu vacilar diante da autoridade indiscutível de seu superior. Marcus, ainda de pé, manteve a calma e o respeito. Capitão Reynolds, eu não fiz nada de errado. Vim aqui para esclarecer um simples mal-entendido administrativo, e o policial Conway me agrediu sem motivo algum. Reynolds encarou Conway fixamente. É verdade? Perguntou. Conway tentou esboçar um sorriso forçado, mas seu orgulho e frustração transpareciam. Isso é uma reação exagerada, capitão. Eu só queria manter a ordem. Manter a ordem batendo em alguém sem motivo, retrucou Reynolds com voz ríspida. Ele se virou para Marcus. Senhor Johnson, o senhor está seguro aqui. Ninguém vai lhe fazer mal. Vou garantir que esta situação seja resolvida adequadamente. O olhar de Conway endureceu, mas ele compreendeu que seu comportamento acabará de atrair a atenção de alguém capaz de neutralizá-lo. As câmeras de segurança que haviam gravado tudo forneceriam provas irrefutáveis. A arrogância de Conway colidiu com uma realidade que ele não podia mais controlar. Reynolds fez sinal para Conway permanecer no lugar e ordenou que um policial neutro começasse a redigir um relatório oficial sobre o incidente. Ele acrescentou: não toleraremos abuso de poder aqui. O que você acabou de fazer é inaceitável. Marcus sentiu um peso sair de seus ombros. A calma e a dignidade que mantivera até então começavam a dar frutos. Conway, pela primeira vez, sentiu o medo e a humilhação que acompanham a perda de controle e da responsabilidade por seus atos. As testemunhas no salão começaram a murmurar com alívio e admiração. A situação, que parecia caminhar para uma escalada violenta, tomava agora um rumo inesperado. O homem que quisera impor sua lei pela violência encontrava-se sob o olhar severo de uma autoridade moral e legal, e Marcus estava protegido por essa intervenção. Para Marcus, aquele momento representava mais do que uma vitória pessoal. Era a prova de que paciência, compostura e dignidade podiam reverter até mesmo as situações mais perigosas. E de que a injustiça jamais triunfa quando a verdade e a coragem estão do lado de alguém. A delegacia, ainda carregada de tensão, agora via Conway de uma perspectiva completamente diferente. O homem que minutos antes governava pelo medo estava agora paralisado, observado por todos os olhares. Até mesmo os visitantes, até então silenciosos, sussurravam. Você viu isso? Ele bateu em alguém sem motivo nenhum. Reynolds, de pé diante de Conway, não demonstrou qualquer sinal de fraqueza. Richard, você escreverá um relatório completo sobre este incidente, e ele deve ser honesto. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra que você proferiu será registrado. Conway sentiu seu ego vacilar. Ele sempre acreditara que sua posição e status lhe davam o direito de agir como bem entendesse. Agora, a arrogância que cultivara se voltava contra ele, sob os olhares atentos de seus colegas e de Marcus. Marcus, calmo e digno, observou sem dizer uma palavra. Sua compostura contrastava fortemente com o nervosismo visível de Conway. Cada olhar das testemunhas parecia fortalecer a posição de Marcus e diminuir a do arrogante oficial. Alguns visitantes discretamente tiraram fotos e fizeram vídeos com seus celulares, registrando a humilhação de Conway para usar como prova se necessário. Até mesmo alguns policiais, até então em silêncio, balançaram a cabeça em desaprovação, cientes de que a arrogância de Conway acabará de cruzar uma linha invisível. Você ainda acha que está acima das regras? Perguntou Reynolds, sua voz aguda ecoando pelo corredor. Conway não respondeu. Suas habituais palavras de intimidação e justificativa de repente pareceram ridículas e vazias. Reynolds prosseguiu: vamos abrir uma investigação interna. Enquanto isso, você está suspenso de suas funções. Quero que todos aqui entendam que o poder não dá o direito de abusar dele. Pela primeira vez, Conway sentiu o peso de seus atos. O homem que pensara poder humilhar Marcus impunemente se viu exposto, julgado por seus pares e confrontado com as reais consequências de seu comportamento. A humilhação não se restringiu a Marcus, mas se estendeu a toda a delegacia e às testemunhas que presenciaram sua violência. Marcus respirou fundo, sabendo que o equilíbrio acabará de mudar. Sua calma e dignidade transformaram a situação. A arrogância de Conway estava se voltando contra ele, e a justiça começava a prevalecer. O saguão da delegacia, testemunha silenciosa do confronto, agora ressoava com uma verdade simples, porém poderosa. A violência gratuita e a arrogância jamais triunfarão sobre a paciência, a dignidade e a justiça. O saguão da delegacia, ainda agitado pelo incidente, parecia exalar uma mistura de alívio e admiração silenciosa. Conway, sentado em uma cadeira perto do balcão, evitava contato visual. Sua arrogância havia dado lugar a um nervosismo evidente.
Seus colegas o observavam em silêncio, alguns com uma mistura de suspeita e julgamento. Marcos, por sua vez, permaneceu de pé, ereto, de cabeça erguida. Não demonstrou ressentimento nem raiva, apenas uma dignidade serena que amplificou o efeito da humilhação de Conway. Sua compostura contrastava fortemente com a agitação do policial e capturou a atenção de todas as testemunhas. "Obrigado, Capitão Reynolds", disse Marcos com a voz calma mas sincera, por agir rapidamente e garantir que a situação fosse resolvida adequadamente. Reynolds assentiu, com um leve sorriso de aprovação no rosto. Sem conseguir responder, Conway simplesmente cerrou os punhos sobre os joelhos. O silêncio no salão era pesado. Cada movimento de Marcos, cada palavra que ele pronunciava com calma, lembrava a todos do poder do autocontrole. Alguns oficiais vieram discretamente parabenizar Marcos, expressando seu apoio e admiração por sua dignidade. Os visitantes, impressionados, murmuraram entre si, reconhecendo a coragem do homem que se recusará a ceder ao medo ou à intimidação. Até mesmo Conway sentia, no fundo, que sua posição havia sido definitivamente comprometida. Ele tentará impor sua superioridade pela violência, mas contra Marcos, seu comportamento se mostrou inútil, não apenas ineficaz, mas humilhante. Marcos deu um último passo em direção a Conway, colocando calmamente a mão no balcão a poucos centímetros do policial. "Espero que esta situação sirva de lição. Intimidação e violência não fazem parte da autoridade. Você precisa entender isso se quiser que seu papel tenha significado." Conway baixou os olhos, incapaz de responder. Marcos, sem animosidade, virou-se para o Capitão Reynolds e disse: "Estou pronto para cooperar plenamente com a investigação. Quero que tudo seja transparente." O salão parecia prender a respiração. A força silenciosa de Marcos não só havia mudado o rumo da situação, como também inspirado respeito e reflexão. Testemunhas, colegas e até mesmo Conway agora entendiam que o verdadeiro poder não reside na violência, mas no autocontrole e na dignidade. Enquanto Marcos deixava lentamente o salão para finalizar a papelada, ele deixava para trás uma sensação de justiça iminente e um renovado respeito. Conway, por outro lado, agora tinha que encarar as consequências de sua arrogância e ações, em meio à humilhação e à insegurança. Na manhã seguinte, a delegacia parecia estranhamente silenciosa. A comoção e a tensão do dia anterior haviam dado lugar a uma atmosfera carregada de suspeita e expectativa. Conway, ainda suspenso, estava sentado no escritório do Capitão Reynolds, com as mãos agarradas à borda da mesa. Seu rosto revelou preocupação pela primeira vez. "Richard, vamos analisar cada detalhe deste incidente. As câmeras gravaram tudo e várias testemunhas já prestaram seus depoimentos", anunciou Reynolds com expressão severa. "Quero que você seja honesto. Qualquer tentativa de encobrir o ocorrido será considerada motivo para medidas disciplinares." Conway engoliu em seco. Ele sempre acreditara que poderia manipular a situação, esconder seus abusos por trás de sua autoridade e arrogância. Mas as evidências eram irrefutáveis. Os vídeos mostravam claramente suas ações violentas, e as testemunhas as descreveram com precisão. Nem mesmo seus colegas neutros podiam ignorar o óbvio. Enquanto isso, Marcos, sempre calmo e digno, cooperava plenamente com a investigação. Ele havia fornecido um depoimento completo, detalhando cada interação, cada palavra e cada gesto. Seu profissionalismo contrastava fortemente com o comportamento cada vez mais nervoso de Conway à medida que as evidências se acumulavam. Os policiais responsáveis pela investigação interna estavam analisando os vídeos e coletando depoimentos de testemunhas. Cada vídeo reforçava a posição de Marcos e tornava a defesa de Conway mais difícil. Sua arrogância, que o levará a agredir um inocente, agora se transformava em isolamento e condenação silenciosa por parte de seus colegas. Reynolds olhou Conway diretamente nos olhos. "Richard, você perdeu o controle ontem. Você abusou do seu poder e vamos garantir que isso nunca mais aconteça. Suas ações terão consequências, e elas serão proporcionais à gravidade de seus atos." Conway permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Seu mundo de arrogância acabará de desmoronar. Marcos, por outro lado, ficou imóvel, deixando a justiça seguir seu curso. A força de sua compostura e dignidade iluminou a divisão entre aqueles que buscam a violência para dominar e aqueles que usam a coragem e a paciência para triunfar. A investigação interna rapidamente se tornou o assunto do momento na delegacia. Os murmúrios de policiais e visitantes ressaltavam uma verdade simples porém poderosa: a verdade e a integridade sempre triunfam sobre a arrogância e a brutalidade. Conway, pela primeira vez, entendeu que sua posição e seu comportamento não eram invencíveis.
Ao sair do escritório após fornecer todas as informações necessárias, Marcos sentiu uma satisfação discreta. Ele não apenas havia defendido sua dignidade, como também servido de lição para aqueles que acreditam que a violência e a arrogância podem intimidar ou dominar indefinidamente. Alguns dias depois, a delegacia fervilhava com a atividade em torno da investigação interna. Os depoimentos se multiplicaram, as imagens de segurança foram revisadas repetidamente e a verdade se tornava inevitável. Conway, sentado sozinho em seu escritório, sentia o peso da humilhação oprimindo-o como uma parede invisível. Colegas que antes o admiravam ou temiam agora desviavam o olhar ou cochichavam pelas suas costas. Cada passo que dava nos corredores parecia ecoar seu comportamento passado. O homem arrogante e violento que ele se considerava invencível se via isolado e vigiado, ciente de que cada movimento seu era analisado minuciosamente. Reynolds entrou na sala carregando uma pasta grossa. Richard, as conclusões são claras. Seu comportamento é inaceitável e não reflete os padrões desta delegacia. Você será severamente disciplinado e este caso ficará registrado em sua ficha permanente. Conway permaneceu em silêncio. Sentiu raiva e vergonha se entrelaçarem em seu peito. Sua arrogância, que ele sempre considerará um sinal de poder, agora se voltava contra ele, revelando sua vulnerabilidade e sua incapacidade de controlar seus próprios impulsos. Entretanto, Marcos, cuja dignidade permaneceu intacta durante todo o incidente, continuou sua vida serenamente. Colegas e visitantes que testemunharam a agressão ou ouviram falar do caso começaram a reconhecer sua coragem e força silenciosa. Sua compostura e respeito às regras não apenas reverteram a situação, como também lhe renderam um grande respeito. Conway, por sua vez, percebeu que sua reputação havia sido irreparavelmente prejudicada. As sanções afetariam não apenas sua carreira, mas também sua autoridade e sua imagem entre aqueles que ele outrora dominara pelo medo. Cada lembrança dos acontecimentos daquele dia o trazia de volta à dura realidade. A arrogância e a violência gratuita podem parecer poderosas no momento, mas sempre acabam se voltando contra quem as utiliza. Os murmúrios na delegacia se transformaram em uma lição silenciosa para todos os policiais. O verdadeiro poder não reside na intimidação, mas no autocontrole, na integridade e no respeito ao próximo. Conway acabará de aprender essa lição da maneira mais difícil, enquanto Marcos agora era reconhecido como um exemplo de coragem e dignidade. A justiça triunfou não pela vingança, mas pela paciência, compostura e força moral. Conway finalmente compreendeu que sua arrogância havia sido sua maior fraqueza e que a verdadeira autoridade se media pela forma como se tratava aqueles que não podiam se vingar. Algumas semanas após o incidente, a delegacia de polícia de Richmond estava gradualmente retornando à calma. As tensões que haviam abalado os corredores e o saguão pareciam ter se dissipado, mas a lição sobre arrogância e dignidade permaneceu gravada na memória de todos. Conway, cujo dossiê havia sido atualizado com sanções severas, agora desempenhava funções administrativas sob supervisão. Sua arrogância fora abalada, e ele compreendia que suas ações tinham consequências irreversíveis. Colegas que antes o viam como autoritário e dominador já não o enxergavam da mesma forma. Cada interação era permeada por cautela e desconfiança. Marcos, por sua vez, continuou sua vida com a mesma dignidade e compostura que haviam desarmado Conway. Sua paciência, autocontrole e coragem inspiraram respeito generalizado. Ele não apenas defendeu sua própria dignidade, como também ajudou a estabelecer um exemplo duradouro de justiça e conduta moral dentro da delegacia. O capitão Reynolds fez uma pausa para se dirigir aos oficiais. O que aconteceu aqui é uma lição para todos nós. O verdadeiro poder não reside no medo, na violência ou na arrogância. Reside no respeito, na paciência e na justiça. Marcos Johnson nos mostrou que mesmo diante da injustiça, a dignidade e a compostura podem prevalecer. Murmúrios de aprovação percorreram o corredor. A história de Marcos e seu confronto com Conway rapidamente se tornaram um exemplo citado na delegacia. Um lembrete de que ninguém está acima das regras e que a arrogância cega sempre acaba se voltando contra quem a pratica. Humilhado, mas consciente da gravidade de seus atos, Conway começou a refletir sobre seu comportamento. Embora sua reputação estivesse permanentemente manchada, ele compreendeu que esse revés poderia se tornar um catalisador para a mudança. A vergonha que sentia era amarga, mas necessária. Pela primeira vez, ele considerou alterar seu comportamento, demonstrar humildade e aprender a respeitar os outros, independentemente de sua posição social ou aparência. Ao sair da delegacia naquele dia, Marcos sentiu uma tranquila satisfação.
a justiça não fora feita por meio da violência ou da vingança, mas sim pela verdade, paciência e força moral. Seu exemplo permaneceria na memória como um lembrete de que a arrogância, o ódio e a violência jamais triunfarão sobre a dignidade e a justiça. E no salão agora silencioso, as próprias paredes de tijolos pareciam ter aprendido a lição. Coragem e autocontrole são armas mais poderosas do que medo e intimidação. Conway acabará de aprender essa lição da maneira mais difícil, e Marco saiu vitorioso, não pela força, mas pela força silenciosa de sua humanidade.